Olá pessoal, meu nome é Paulo Fernandes e eu sou o coordenador técnico da SFC Serviços, uma empresa do Grupo Vegor que presta serviço de apoio à operação e manutenção de equipamentos solares a gás. E aqui no canal a gente conversa sobre tudo que é relevante em relação a esse assunto. Eu hoje queria conversar com vocês mais uma vez sobre a questão da aplicação de vácuo em equipamentos solares a gás. Nós fizemos já 2 vídeos sobre esse assunto, eu vou deixar o link aqui na descrição, recomendo que vocês assistam. Nós falamos no primeiro, de uma forma geral, sobre evacuação dos equipamentos para fazer evacuação, bomba de vácuo, compressores, etc. No segundo vídeo, nós conversamos especificamente sobre a evacuação com a finalidade de descontaminação interna dos equipamentos isolados a gás, então remoção de contaminantes, tratamento interno, para remoção de contaminantes, como principalmente umidade, produtos de decomposição e mesmo contaminação por ar, né? Esse vídeo também é bastante importante, recomendo que todo mundo assista, o link está aí na descrição, né? Não deixe de assistir. E hoje, como eu havia prometido, nós vamos fazer a última conversa nossa com relação à aplicação de vácuo. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a finalidade de aplicação de vácuo para o esvaziamento dos equipamentos isolados a gás. Esse esvaziamento tem 2 finalidades, obviamente. A primeira é a gente fazer o esvaziamento para um reparo que seja necessário na parte interna. Isso pode ser ou a revisão geral preventiva recomendada pelo fabricante, geralmente os equipamentos SFCs vêm com uma revisão geral recomendada para dali a 15 anos de operação, 10 anos de operação. Aí o fabricante recomenda a abertura, a revisão de todo o mecanismo interno, né? E para isso a gente tem que fazer o esvaziamento e depois reencher para religar. E também o esvaziamento para fins de descarte. Então nós vamos substituir, temos um equipamento, um disjuntor ou mesmo uma GIS, que vai ser substituído, a gente precisa fazer a remoção do gás para poder fazer a disposição de todo o equipamento. Nesse caso aqui, eu queria lembrar o seguinte, é importante a gente lembrar que todo equipamento ou material que nós vamos descartar, ele é um resíduo industrial. E como resíduo, ele tem que seguir as formalidades legais para ser descartado, né? A gente no setor elétrico está muito pouco acostumado a esses trâmites burocráticos de disposição de resíduo, porque o setor elétrico é especialmente amigável para o meio ambiente. Os resíduos do setor elétrico, todos eles são muito bons para o ambiente. E o setor elétrico não gera muito resíduo de forma contínua. A geração de energia no Brasil, tradicionalmente predominam as formas de energia renovável. Então, assim, a maior parte da energia brasileira é de fonte hidroelétrica e, hoje em dia, bastante energia de fonte solar e eólica, que a geração de energia em si não produz resíduo continuamente, que é bem diferente de uma indústria química, indústria siderúrgica, fertilizante. A indústria de fertilizante, por exemplo, ela produz para cada quilo de fertilizante 4 quilos de resíduo. Então, e aí você tem que lidar com aquilo continuamente. O setor elétrico, não. O setor elétrico também produz uma série de resíduos que tem valor comercial no seu reaproveitamento. Então, a disposição dos resíduos do setor elétrico, ela é comumente feita através da reutilização ou reciclagem desse resíduo. Isso acontece com os óleos isolantes, os líquidos, cabos metálicos, conectores, tudo isso é reaproveitável ou reciclável. O caso do SF6 é um desses casos. Então, suponha que nós vamos descartar um disjuntor ou mesmo uma GIS, né? O SF6 em si, o gás, ele é classificado como resíduo inerte, segundo a norma brasileira, a BNT-NBR 10.004. Por quê? Ele é não tóxico, não corrosivo, não inflamável, não explosivo. Todo material que atende a esses 4 requisitos, ele é um resíduo inerte. O que não significa que ele possa ser descartado descuidadamente.
O caso do SF6 em particular, ele é um gás de poderoso efeito para o aquecimento global. É o gás de maior potencial de efeito estufa que a gente conhece. Então, ele não pode ser simplesmente lançado na atmosfera, apesar dele ser inerte, dele não ser tóxico, não ser corrosivo, não ser explosivo, não ser inflamável. Ele não pode ser lançado na atmosfera porque ele tem essa característica de ser um gás de grande potencial de aquecimento global. Eu vou deixar aqui na descrição também o link para um vídeo no qual a gente conversa especificamente sobre as características ambientais do gás hexafluoreto de enxofre. O que é importante a gente saber agora é que se nós vamos descartar um equipamento qualquer, nós precisamos remover todo o gás que está nesse equipamento para um lugar seguro. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso removendo esse gás pela utilização de equipamentos que possam trazer um vácuo para o equipamento. O vácuo, como eu já falei, é uma pressão interna no equipamento muito inferior à atmosférica. Nesse caso, nós vamos querer uma pressão tão baixa que signifique que o nível residual de gás dentro do equipamento seja muito pequeno. Ok? Então, nós vamos querer retirar o mais próximo possível dos 100% do gás que está contido no equipamento. Primeira coisa que é importante a gente saber é que 100% é impossível, infelizmente. Como eu falei no primeiro vídeo dessa série, o vácuo total seria pressão zero. Pressão zero a gente não consegue. Nós podemos conseguir pressões muito pequenas. Nesse ponto aqui que é interessante a gente ver que nós hoje temos um requerimento que nós não tínhamos no vídeo passado. Para que a gente, por exemplo, para que a gente remova as impurezas que estão contaminando internamente o equipamento, é preciso que a gente tenha uma pressão tão baixa que force com que o contaminante saia rapidamente da superfície ou do interior do material isolante para a fase gasosa. E a gente aí remove a fase gasosa com os contaminantes. Nesse caso, nós precisamos simplesmente de uma pressão muito baixa. Baixa no nível que a gente comentou antes, alguma coisa como 150, 200, 300 milibar, por aí. A gente consegue um processo de tratamento bastante eficiente se a gente trabalha nessa pressão. No entanto, quando a gente quer descartar o gás, nós precisamos chegar numa pressão tão baixa que a quantidade de gás final que está lá dentro seja muito pequena. Como que a gente consegue isso? Primeira coisa é o seguinte, nós precisamos usar uma bomba de vácuo que tenha, mais uma vez, que tenha a capacidade de nos dar uma pressão final muito pequena. Mais uma vez, a vazão é importante, mas é secundária. Essa vazão só vai nos dizer o tempo que a gente vai levar para chegar naquele vácuo. De uma forma geral, quando a gente, para evacuar disjuntores, as bombas de vácuo com vazões de 500, 1000 litros hora, está excelente, né? Se a gente quiser descartar uma GIS muito grande, que contenha lá uma tonelada e meia de gás, a gente vai ganhar tempo se a gente usar equipamentos com vazões maiores, na ordem de 10 metros cúbicos hora, 20 metros cúbicos hora, por aí. Mas em todos esses casos é preciso que essas bombas nos garantam uma pressão final na faixa de uma pressão final muito pequena, na faixa inferior a 0,1 a 100 milibares. E mais uma vez é importante a gente notar o seguinte, essa curva aqui, que está aqui nessa figura, esse gráfico de barras, mostra para nós quanto fica de gás residual de acordo com a pressão final. E o que a gente vê é o seguinte, mais uma vez a gente tem uma curva que tende a ser assintótica. Então, no caso do esvaziamento para descarte, é muito importante que a gente faça o vácuo tempo suficiente para que a bomba atinja a sua pressão mínima de trabalho. Então, por exemplo, se aquela bomba nossa nos dá 0,10 ou 100 milibares ou 0,10 bares, nós vamos trabalhar até que ela chegue no 0,10
estabilize no 0,10 por algum tempo. Esse tempo não precisa ser longo, porque nesse caso nós não queremos tratar nada. Então ela vai ficar naquele 0,10 durante algum tempo. E aí então nós fechamos o equipamento, deixamos a pressão interna reequilibrar e religamos a bomba. Quando a gente religa a bomba, a gente começa o processo novamente. Então a gente vai começar a evacuar aquele gás residual novamente, vamos fazer essa curva de novo. E nós fazemos isso 2 ou 3 vezes. Então a gente faz o vácuo, deixa equilibrar, fecha a válvula, deixa a pressão interna do equipamento se equilibrar novamente. Abrimos a válvula, evacuamos mais um tempo. Fazemos isso algumas vezes, 2, 3 vezes, até que a pressão final esteja efetivamente equilibrada naquela que nós queremos. Aí então, para que a gente possa fazer a desmontagem, a abertura, a gente pode quebrar aquele vácuo. No caso da desmontagem para descarte, a gente quebra o vácuo com o próprio ar atmosférico. A gente simplesmente retira a bomba, abre a válvula, deixa o ar entrar e a gente faz a desmontagem. No caso da abertura para manutenção, é importante a gente entender o seguinte: quando nós vamos quebrar esse vácuo para fazer a abertura, nós não queremos quebrar com ar atmosférico. Por quê? Esse ar atmosférico pode conter umidade, poeira, alguma coisa que nos dê trabalho depois quando a gente for fazer o reenchimento para religar. Então, mesmo que seja para abertura, nós vamos quebrar o vácuo com um gás super seco, que aí nesse caso é melhor o nitrogênio super seco, se não pode ser o ar, desde que esteja muito seco, para a gente fazer a abertura. Por que não simplesmente quebrar o vácuo com ar atmosférico? Por quê? Aquela umidade que vai entrar, na hora em que a gente evacuou, aquela superfície interna fica extremamente ávida por umidade, impureza, porque ela está muito limpa. Então, na hora que a gente abre, vai impregnar muito com as impurezas que estiverem no ar atmosférico. Isso depois é mais difícil da gente tirar de volta. Então, se a gente abrir com gás super seco, nós vamos saturar a superfície com aquele gás super seco, e na hora que a gente abrir para a atmosfera, a absorção é menor. Isso facilita muito o nosso trabalho na hora do reenchimento para religar. Nós vamos gastar menos tempo depois para poder fazer a purificação da superfície para religar o equipamento. Tá bom, pessoal? Então, era isso que a gente tinha para conversar com vocês hoje. Espero que tenha sido útil aí para todo mundo. Se você gostou, dá o seu joinha aí, compartilha esse vídeo com o pessoal que você acha que vai aproveitar essas informações. Muito obrigado e até a próxima vez.